Obrigado, Caleb. Obrigado, pastor Fernando, aos pastores. Uma alegria para mim poder estar aqui nessa noite, para compartilharmos um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo de Deus agora. Aleluia, glória. Você colocasse sua vida diante dele nesse momento. Esses dias nós temos vivido algo intenso com Deus. Eu queria que você, nesse momento, você conversasse com o Espírito Santo. Você colocasse a sua vida diante dele agora. E você, nesse momento, você pudesse conversar com ele de uma forma específica. O Espírito Santo é a pessoa mais importante. Ela tem que ser a pessoa mais importante na sua vida. Eu quero começar nessa noite contando alguns testemunhos, mas eu queria que nesse momento você conversasse com o Espírito Santo. Qual milagre você precisa receber? Eu sou pai de um filho que passou 3 dias morto e ele ressuscitou. Depois que o Rafinha ressuscitou, ele tem 6 anos de idade, 6 pessoas mortas. Elas vieram do mundo dos mortos. E hoje estão nas suas casas. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres incríveis. E Deus só pode fazer um milagre com uma pessoa que quer. Deus só pode fazer um milagre com uma pessoa que quer. Não sei o que você precisa, mas eu sei que Ele está aqui. Eu entrei aqui nessa noite, a presença dEle, ela é muito intensa. Eu me sentei aqui e o Senhor me disse: eu vou fazer algo incrível aqui nessa noite. Essa vai ser uma noite marcante na sua vida. E eu queria que nesses próximos 5 minutos você conversasse com o Espírito Santo de uma forma tão profunda. Diga: meu amigo Espírito Santo, eu quero colocar a minha vida diante de ti. Coloque a sua vida, a sua família, o seu ministério, os seus filhos. Coloque os seus problemas diante dele. Fale com ele de uma forma. Nós temos uma igreja rasa na nação. Ela precisa mergulhar mais profundo. Ela precisa ir mais fundo. Ela precisa ter sinais. Eu queria que nessa noite você mergulhasse no seu coração. Você falasse com ele. Colocasse o seu coração diante dele. Falasse com ele das coisas que não deu certo. As coisas que ainda você não conseguiu ainda encaixar. E converse com ele sobre tudo isso. Converse com ele sobre os milagres que você precisa ter, o que você precisa romper, aonde você precisa ser curado. Espírito Santo, nessa noite, eu quero te pedir que aqui nesse lugar, Pai, nesses próximos minutos, que haja um relacionamento profundo, Pai, deles contigo. Que haja um relacionamento profundo, meu Deus, meu Pai. Que haja um espaço para que tu possas agir de uma forma diferente. Seja profundo agora. Seja intenso. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ministrar o seu coração. Deixa Ele ministrar a sua história. Deixa Ele ministrar a sua história. Deixa Ele ministrar nos lugares onde você tem dificuldades. Fale com Ele. Dos milagres que você precisa receber. Muitas pessoas nessa noite aqui serão curadas. Muitas pessoas nessa noite serão libertas. Serão restauradas, serão restituídas. Voltarão para o lugar onde nunca deveriam ter saído.
Hoje Deus vai alinhar o seu destino. Hoje Deus vai potencializar o seu dom. Deus quer tocar na sua história. Espírito Santo de Deus, nessa noite, cria uma roda de relacionamento profundo. Um relacionamento profundo. Diga ao Espírito Santo que você ama Ele. Diga ao Espírito Santo que você o ama. Que você precisa de milagres. O que na sua vida precisa mudar? Vai com Ele. Vai com Ele. Vai com Ele. Começa a falar, Espírito Santo, me toque. Me toque, Espírito Santo. Me toque, Espírito Santo. Me toque, Espírito Santo. Me toque. De uma forma poderosa. Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse lugar, eu peço a Ti que seja aqui na terra como é no céu. Que seja nessa noite como é no céu, Espírito. Que seja aqui como é no céu. Olha aqui para mim. Deixa eu falar algo para você. Quando Jesus sobe no monte, em Mateus capítulo 5, ele sobe com um objetivo: mudar a natureza do homem. Por que mudar a natureza do homem? Porque ali estava começando o tempo da graça sobre as gerações que viriam depois de Jesus. Jesus veio elevar uma geração. Quando eu falo para você conversar com o Espírito Santo, é porque a igreja precisa desenvolver relacionamentos profundos. Nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos com o céu. Nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, eu vi coisas incríveis. Eu confesso para você que nós não esperávamos passar por isso. Há 14 anos atrás, o Espírito Santo de Deus começou a nos mostrar qual que era a nossa missão no Brasil. Deus começou a nos dar uma missão. Deus começou a fazer tudo isso crescer de uma forma explosiva, através de milagres. Eu conheci o Caleb, já tem o quê? Uns 2 anos, Caleb, que nós nos conhecemos. Quando nos conhecemos, nós estávamos numa conferência que nós fazemos todo ano aqui no Brasil. E Deus começou a nos mostrar um grande equipamento saindo de escolas e universidades. Lugares onde uma geração ia sair para assumir as esferas da sociedade. E ali Deus nos mostra 2 igrejas. Uma igreja que assiste o culto de domingo. Essa igreja aqui. Ela assiste o culto de domingo, ela congrega e ela é despertada na fé porque ela ouve a palavra de Deus. A fé só é despertada quando você ouve a palavra. Quando você ouve essa palavra, a sua fé é despertada e você começa a se conectar com o céu. Porque você ouve a palavra. Mas Deus nos mostra uma outra igreja. A igreja que trabalhava na segunda. Uma igreja que ela ia se mover fora das 4 paredes. E Deus nos fala, essa é a igreja da fé com obras. Essa foi a igreja que Jesus implantou quando ele desce de Mateus capítulo 8. Ele desce daquele monte, ele começa a caminhar em uma geração e ele começa a estabelecer tempos de graça. Nós somos a igreja que vai estabelecer tempos de graça. E por onde passarmos, sinais, prodígios e maravilhas precisam acontecer. Eles precisam acontecer. Há 6 anos atrás eu tive um filho. Ele morreu. Ele passou 3 dias morto. Você sabe o que Deus mandou fazer? Eu estava chegando com uma nova geração de uma viagem. Nós passamos 11 anos. Eu passei 11 anos, de quinta a domingo, viajando no meu país e várias nações. E um dia eu cheguei em casa para ficar com a minha família.
E o meu filho, ele morreu. Ele passa 3 dias morto. Você sabe o que Deus manda fazer? Nós tínhamos uma conferência para fazer, pastor. E Deus me diz: eu quero que você não saia da posição. Eu quero que você vá pregar. Eu queria muito que o Rafa estivesse aqui nessa noite. Ele só não pôde estar aqui porque ele voltou a ver profundamente. Ele teve que ficar em casa. Porque na hora do milagre, nessa noite, com certeza ele caminharia no meio desses bancos aí, tocando de pessoas. Aleluia. Há 2 meses atrás, pastor, nós estávamos em um culto. E eu cheguei no culto e tinha uma mulher cheia de fios de oxigênio enfiado no seu nariz, um tubo de oxigênio. E o Rafa foi nesse dia no culto. Porque 2 semanas antes, o Espírito Santo de Deus estava nos ministrando e ele queria dar uma experiência profunda aos nossos filhos. Eu falei: Deus, eu preciso que o Senhor toque no coração do Gabriel. E eu preciso que o Senhor toque no coração do Rafael. O Gabriel, eu casei com uma mulher estéril, ela não podia ter filhos, e meu sonho era ter família. Eu estava voltando da África, porque eu fui missionário na África, eu fiquei preso um tempo porque eu estava pregando o evangelho lá. E quando eu volto, eu chego no Brasil, eu voltei para a minha igreja, eu era de Goiânia, de uma igreja em Goiânia. Os meus pais moravam em Brasília, eles já tinham um ministério consolidado aqui. E eu caso com uma pessoa estéril e recém-convertida, e tinha vindo para Brasília com um centro espírita. E Deus falou: ela vai ser uma apóstola, ela vai passar por gerações, ela vai tocar em pessoas, elas serão curadas. Eu tenho um chamado específico na vida da Cristiana. Eu casei com uma mulher que não poderia me dar filhos, o meu sonho era ter filhos. Eu olhava os quadros nos shoppings e eu queria muito ter filhos. Eu queria muito me casar com uma pessoa séria. Porque tem 3 coisas que você define quando jovem: casamento, profissão e ministério. E eu estava em fase de decisão. E uma das fases de decisão na minha vida era me casar com uma pessoa certa. E eu me caso com Cristiane, e Cristiane, uma mulher estéril. E um dia, depois de uma conferência, depois de um tempo de milagres na minha igreja, eu entro na minha casa e eu me deito. De madrugada, eu sou visitado por um anjo. E esse anjo, ele diz bem assim: hoje eu vou curar sua mãe. O nome do seu primeiro filho será Gabriel, e ele dará boas notícias às nações. Ele é meu. Um mês depois daquele estava grávida, e hoje Gabriel tem 11 anos. E o Rafinha, nós estávamos num culto, e o Rafinha estava comigo. Num culto como esse, numa igreja como essa, né, Marcelo? Aquele dia. E tinha uma mulher sentada no canto esquerdo, assim, e ela estava com um tubo de oxigênio do seu lado, cheio de oxigênio, e aquela mulher tinha ido à igreja consagrar o seu neto. Ela tinha poucos dias de vida, porque ela não tinha os 2 pulmões, estava totalmente comprometido. E nós chegamos naquela noite, e aquela mulher, ela vem, e houve uma consagração muito bonita. O pastor Ademir fez uma consagração, eu me emocionei muito, da forma que ele consagrou aquela criança, eu nunca tinha visto. E ele volta para o lugar, e nós começamos a ministração, e eu olhei para aquela mulher, e Deus me disse: hoje eu vou dar 2 pulmões novos àquela mulher. E Deus começou a falar comigo no meu coração: eu vou dar 2 pulmões novos àquela mulher. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, e eu comecei a ministrar uma palavra. E daqui a pouquinho o Rafa se levanta, e ele começa a ficar agoniado. Ele levanta, e ele não é assim. E ele começa a se movimentar muito. E Deus nos deu a palavra para chegarmos naquela mulher. E quando eu desci assim, ele pegou na barra da minha calça aqui, na minha lateral da calça. E ele foi me puxando, nós fomos aquela mulher. E aquela mulher, ela recebeu uma oração. Uma oração específica, e ele, quando chegou nela, a primeira coisa que ele fez foi tocar nas costas dela. E nós começamos a orar por ela, liberamos uma palavra, e eu voltei, ele voltou para o lugar e sempre eu voltei para cá. E nós começamos a ministrar uma palavra de uma geração profunda em Deus. Qual é o ambiente que você está construindo o seu legado? A história das próximas gerações, como você está construindo ela? E quando eu olho para o lado, aquela mulher está agoniada, porque o oxigênio estava entrando no nariz dela e ela já não estava mais suportando aquele oxigênio. E ela começa a arrancar aqueles fios no meio de todo mundo. E ela arranca tudo aquilo, ela começa a respirar normalmente. E ela passa boa parte do culto respirando normalmente. A pessoa que está do lado dela, olha para ela, e ela tinha uma perna torta. Onde essa perna dela era de nascença, cara. E a perna começou a voltar para o lugar. E no final, antes do final do culto, aquela mulher estava 100% curada. Quando nós começamos as orações, começaram as orações de cura, a equipe começou a orar por pessoas. Quando eu olho lá para trás, toda a família daquela mulher está chegando à igreja. E atrás lá da igreja, todos começam: Pastor Fernando,
a entrarem num processo de conversão. Aleluia. E toda a sua família se converte na igreja. Quando eles olham para ela, é inacreditável. A mulher foi embora e ela deixou o seu tubo de oxigênio na igreja. Estou te contando esse milagre um pouquinho. Porque é um tempo de milagres. Começa-se hoje um tempo de milagres na sua vida também. Aleluia. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Esses dias nós estávamos na igreja aqui, o Nova Geração estava viajando, eu decidi ficar na cidade. Eu queria visitar alguns pastores e amigos meus. Eu visitei uma igreja. E quando nós começamos a ministrar, tinha uma mulher parada assim na frente. E ela chegou na minha frente e falou bem assim: você se lembra de mim? Não, nunca me vi. Na minha cabeça, eu nunca tinha visto ela. Não me lembro. Falou: você não lembra de mim? Eu falei: não. Há um ano atrás eu sentei aqui nessa cadeira. Eu assisti um culto. Eu estava com um tumor no cérebro. E eu comecei a assistir um culto. E Deus começou a tocar na minha cabeça. E minha cabeça começou a ficar dormente. Eu recebi uma oração, fui para casa. Eu deitei. Eu passei 7 dias com a minha cabeça dormente. Você começou a falar naquele dia? E ela com a cabeça dormente. E ela passa 7 dias sendo visitada por Deus. 7 dias depois, pastor, ela vai ao médico, porque ela tem que fazer um exame. Começam a fazer o exame nela. E os caras começam a ficar impactados, porque aquele tumor que estava no cérebro dela já não estava mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ela estava assistindo um culto como vocês. No início desse ano, na nossa igreja, tinha um jovem que ele veio para a nossa comunidade e ele ficou. Ele passou. Ele se sentou nos cultos, ele começou a assistir o culto, ele começou a ser ministrado por Deus. E nós começamos o ano com 12 palavras, uma palavra representando cada mês do ano. E aquele jovem tinha leucemia, ele tinha câncer no cérebro. E ele se assenta, ele começa a assistir os cultos, ele começa a receber as palavras, ele começa a se envolver com a juventude, ele começa a caminhar, e aquele ambiente começa a tocar nele de uma forma sobrenatural. Ele começa a passar por um relacionamento, e ele começa a desenvolver relacionamento com as pessoas da igreja. E aquele jovem um dia ele dá uma topada na ponta de um local e a ponta do dedo dele se machucou, ele foi ao hospital. Ele passa um tempo, vai no hospital e ele vai. Quando ele chega no hospital, o médico olha para o dedo dele e falou: meu Deus. Ele faz o exame, a ponta do seu dedo estava necrosada. Ele tinha que amputar o dedo. O médico, como ele tinha leucemia, ele foi enviado, ele foi mandado para um médico que cuidava dele, que já tinha mais de um ano. E ele chega nesse médico, e esse médico diz: você vai ter que fazer uma cirurgia, você vai ter que amputar o seu dedo. Ele volta para a igreja, e aí nós estávamos naquela semana de palavras proféticas sobre o nosso país, de palavras proféticas sobre a igreja, e nós estávamos recebendo os próximos passos da nova geração, o que nós deveríamos fazer. E aquele jovem ficou no nosso meio. E a cirurgia dele estava marcada para aquela semana. E ele vai, ele fica no meio, ele volta para o Fernando ao hospital no dia da cirurgia, ele dá a entrada às 6 horas da manhã. E ele passa, e os médicos, antes de fazer a cirurgia, foram fazer alguns exames na questão da coagulação. E eles fazem o exame, e eles acharam estranho. E ele volta com uma bateria de exames. E ele passa de 6 horas da manhã a 9 horas da noite. Ninguém tocava nele para fazer essa cirurgia. E ele achando estranho. 9 horas da noite o médico entra na sala, chama ele, chama a família e fala: eu não sei o que está acontecendo. Aleluia. Tem alguma coisa que aconteceu aqui nesse exame. Aleluia. E foi constatado que o sangue dele tinha sido limpo daquela noite. Naquela semana, o Espírito Santo de Deus tinha tocado nele. O Espírito Santo que você orou agora, você pediu intimidade com ele, tinha tocado nele. E tinha limpado o sangue dele. Queridos, ele foi curado de sangue só. Ele foi curado de leucemia, câncer do sangue só por um relacionamento. Ele começou a caminhar num ambiente e esse ambiente começou a gerar fé nele. Essa semana agora nós estávamos em uma reunião com os universitários, porque nós temos uma igreja dedicada à universidade dessa cidade.